Olá, quero cumprimentar a todos os cursistas, agradecer ao Ministério Público pelo convite de estar aqui com vocês, de participar desse momento formativo, né? Eu sou a professora Miriam Fábia, sou professora da Universidade Federal de Goiás, aqui em Goiânia, sou professora da área de políticas educacionais. Então, desde que entrei na universidade, em 2004, eu tenho me dedicado ao debate da política educacional, tenho me dedicado ao debate da gestão democrática, das políticas como um todo. E, mais recentemente, tenho me dedicado ao tema da militarização da educação, né? Então, tenho feito pesquisas, orientado mestrado e doutorado também nesta área. O pedido que me foi feito para esse curso é de trabalhar com o tema da gestão democrática e dos conselhos. Depois de ver como o professor Daniel trabalhou o tema, fiquei pensando qual poderia ser a minha contribuição para esse debate. Então, escolhi fazer uma trajetória pensando um pouco a história e a historicidade dos conselhos no Brasil, né? Depois um pouco do debate da gestão democrática e pegar dois instrumentos legais acerca dos conselhos mais recentes, mais próximos a nós, que é o Plano Nacional de Educação de 2014-2024, né, que está se encerrando, né, numa fase final, e depois trabalhar um pouco com a proposição do novo plano de educação. Então, um pouco vai ser esse o percurso aqui da nossa conversa, pensando um pouco da discussão do Conselho, da gestão democrática, da democratização da educação no Brasil. Bom, pensar um pouco na historicidade dos conselhos é pensar em como a gente, ao longo da trajetória da educação no Brasil, organiza todo o processo educativo, não só no cotidiano das escolas, mas também nos sistemas, nas redes, e como isso vai se configurando num processo ao longo desses últimos, eu vou pegar aí desse último século para a gente um pouco cortar o debate aqui na nossa discussão. Primeira questão, né? A gente tem já indicativos de conselhos já existentes no Colégio Pedro II, que é um colégio histórico no Brasil, dedicado à formação secundária, ao ensino médio hoje, né? Mas toda a formação secundária. E já na Primeira República, o Colégio Pedro II teve conselho diretor. A gente vai entendendo que, como o colégio era um colégio de referência para demais organizações do Brasil, isso tem um peso, né? Dizer que esse colégio ele tem um conselho diretor, né? Que tem um papel importante na organização do trabalho no Colégio Pedro II. Em 1931, a gente teve a criação do Conselho Nacional de Educação, aí o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, é uma época em que a gente vai estruturar um pouco do edifício educacional brasileiro, né? E em 1961, a criação do Conselho Federal de Educação, já com a LDB de 1961. Então, a gente vai observando como também as nomenclaturas vão mudando ao longo da nossa história. A Lei 5692 de 1971 facultava aos municípios organizarem conselhos de educação, então essa questão já vai chegando mais no chão dos territórios, né? Então a ideia de um município como um ente federado é somente de 1988, da Constituição, como vocês bem sabem, mas a gente já tinha a prerrogativa dos municípios, claro, se assim o quisessem, de organizar seus conselhos. E em 1995, nós temos a criação do nosso atual Conselho Nacional de Educação, em 1996, com a LDB, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei 9394 de 96, a gente confirma a existência dos órgãos normativos de sistema.
né? Então, penso que aqui tem um pouco desse percurso da ideia dos conselhos. E aí a gente está falando de Conselho Nacional de Educação, mas a gente vai observando como essa estrutura ela vai ganhando efeito cascata, especialmente a partir de 1996, quando a gente regulamenta a nova forma de organização da educação brasileira. E aí é preciso pensar, o que é o conselho do ponto de vista de seu significado, de sua compreensão semântica, não é? O Cury tem um texto muito interessante que eu até separei para mostrar aqui, é dele que eu estou trabalhando, está neste livro, eu gosto muito desse livro, é um livro já a gente gosta de brincar com os alunos, porque eles sempre falam isso, né? É um livro mais antigo, chama Gestão da Educação, Impasses, Perspectivas e Compromisso, um texto de 2001, e nesse texto, neste livro, com vários artigos, quero dizer que o artigo do Jamil Cury, Os Conselhos de Educação e a Gestão dos Sistemas, está muito bom. Algumas questões eu trouxe aqui para a gente hoje, né? Mas eu super recomendo neste texto, neste livro, o capítulo Gestão da Educação, o Município e a Escola, né? Que é um capítulo muitíssimo interessante para a gente discutir democratização, discutir o exercício democrático nas escolas, né? E aí, o Cury, nesse texto de 2001, Jamil Cury tem aí uma contribuição muito importante no debate das formas de democratização da educação no Brasil, né? Então, ele vai dialogando um pouco com a história, com a política do tempo presente, mas nesse texto ele vai dizer que o conselho é uma forma de democratização, e ele tem características que são fundamentais para esta democratização. A primeira delas é que o conselho tem um caráter de algo que é público, de um conhecimento que é aberto a todos. Nesses tempos presentes, isso não é qualquer coisa. O debate da transparência, o debate da publicização do que é a educação, dos gastos públicos. Nós estamos aí com a PEC que está em tramitação, toda a movimentação que nós acompanhamos. A gente sabe a importância do debate público para a educação, mas o conselho também é lugar onde se delibera, onde se decide, onde as decisões são tomadas. O conselho também tem uma dimensão técnica, O Jamil disse que em muitos momentos a dimensão técnica suplanta a dimensão política, mas ele vai dizer que as duas são super importantes na configuração destes conselhos. E o conselho também é lugar, é bonito isso, onde a razão se aproxima do bom senso e ambos do diálogo público. Olha que bonito isso, O conselho pensado, como lugar da razão, mas também que se aproxima do bom senso, que se aproxima de todo um diálogo público que é fundamental. O conselho também visa informar e dar publicidade, e o conselho, ele é parceiro nas grandes definições. Olha que interessante, pensar esse espaço como um espaço que é parceiro de definições para a educação, para o controle social, para a participação social. Isso são dimensões fundamentais do conselho. E quando a gente pensa nesse processo de democratização, nunca é demais lembrar que no Brasil o direito à educação escolar, a garantia do direito a todas as pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, a todas as pessoas, passa por duas defesas fundamentais: a defesa da escola pública e gratuita para todas as pessoas, e passa também pela garantia de condições objetivas para o funcionamento desta escola pública. E aqui eu queria destacar dois elementos: o financiamento, que é sempre um imbróglio na história da educação pública brasileira, uma hora dessa nós podemos discutir o tema, e o outro é o tema da gestão democrática. Pensando aqui, a partir da LDB de 1996, três elementos centrais: o projeto político-pedagógico da escola, a escola que elabora seu projeto pedagógico, a autonomia escolar
E, óbvio, a participação de dirigentes, professores, demais funcionários, estudantes e pais de estudantes, mães de estudantes, né? Preciso atualizar ali a linguagem de gênero. E aí, nesse aspecto, eu queria destacar alguns elementos fundamentais para a gestão democrática. Penso que eles são elementos importantes para que nós possamos pensar, né, o que garante uma gestão democrática na escola. Bom, primeiro, o aprimoramento dos processos de provimento do cargo a diretor. Segundo, a criação e consolidação de órgãos colegiados nas escolas. Então, conselhos escolares, conselhos de classe. Então, os espaços das escolas, né, são espaços importantes para que a gente possa, criar espaços colegiados, parceiros, como diz o Cury, na tomada de decisões. O fortalecimento da participação estudantil, e aí a questão dos grêmios, dos espaços dos estudantes, né, a construção coletiva de projeto político-pedagógico da escola, sua progressiva autonomia, a discussão e implementação de novas formas de organização e de gestão escolar, isso é fundamental, né? O mundo muda, né? A gente hoje convive com diferentes questões e problemas no cotidiano da escola, então isso tem um peso, então é preciso discutir e implementar novas formas de organizar a escola, de fazer gestão. E com certeza, a gente já dizia da importância do financiamento público, a garantia do financiamento público para as escolas. Esse processo de democratização, que no cotidiano implica, além de novos processos de organização e de gestão que possam favorecer processos coletivos, mas também aqui um elemento fundamental, a compreensão da cultura escolar, de seus processos, a articulação desta cultura com relações sociais mais amplas. E aqui tem um elemento fundamental para pensarmos, o reconhecimento de que a escola é um espaço de contradições, de diferenças, óbvio, né? A escola, Gaudêncio Frigoto tem um texto muito interessante que ele diz que a educação é uma prática social constituída e constituinte pelas relações que nós estamos. Então, essa escola, ela está fincada no chão de uma realidade, de um território, ela tem características muito próprias, e a gente precisa reconhecer que é espaço de contradições, de conflitos, de diferença, e isso é saudável, isso é parte do jogo democrático. A gente vive numa sociedade que quer anular o conflito, que quer negar o conflito, que quer homogeneizar. E nós estamos dizendo que uma gestão democrática implica reconhecer o contrário, que nós temos diferenças, que tem contradições e que o conflito faz parte desta realidade. E uma outra questão importante, que é a participação não se faz por decreto, ela é a aprendizagem do cotidiano e com o coletivo da escola. Vou de novo lembrar esse livro, o texto que eu citei do Bourdion e da Regina Gracindo Vinhais, Vinhais Gracindo, né, o título, ele vai discutir muito isso. A participação, ela não se faz por decreto. É óbvio que a gente precisa de um arcabouço legal que a assegure a participação, mas ela não se faz por decreto. Ela é aprendizagem, ela é exercício cotidiano, né? Então, a questão do debate público, que a gente está dizendo que também é o lugar do conselho, isso é muito importante. E aí eu queria trazer do Plano Nacional de Educação, que está em vigência, alguns elementos para a gente pensar em relação ao que se estabelece sobre os colegiados, sobre os conselhos. Bom, o plano de 2014, eles tem já no seu artigo 5º as instituições que são responsáveis pelo monitoramento contínuo e pela avaliação periódica. E aqui a gente tem o Conselho Nacional de Educação.
Vocês devem ter acompanhado que o Plano Nacional de 2014, num movimento histórico e muito importante para o Brasil, para pensar a política do Estado brasileiro, ele foi precedido da elaboração dos planos estaduais e dos planos municipais de educação. Muitos destes, em sua grande maioria, seguiram um pouco a estrutura que nós tínhamos do Plano Nacional. Então, a questão dos conselhos aparece em larga medida também nos planos estaduais, os conselhos estaduais e distrital da educação, pelo Distrito Federal, mas também nos conselhos municipais de educação. Então, a gente vai ver que o conselho ganha aqui uma relevância no âmbito não só da organização da escola, mas dos sistemas e das redes. Quando a gente pensa que o conselho é um órgão que é responsável pelo monitoramento da política do Estado, seja ela aqui no âmbito nacional, seja no âmbito dos estados e dos municípios. E a gente tinha uma meta 19 no plano 2000, temos, porque ainda está em vigência, foi prorrogado, uma meta 19 que determinava assegurar condições no prazo de 2 anos, então isso era para ter acontecido lá, 2016, 2017, para efetivação da gestão democrática da educação associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio da União para tanto. Nós sabemos que de 2014 para cá, 2025, nós tivemos muitas mudanças no Brasil. O impeachment da presidenta Dilma, depois nós tivemos um período aí de um governo de extrema direita que engavetou o Plano Nacional de Educação, e óbvio, vou de novo repetir, a prática no âmbito nacional ela acaba sendo espelhada pelos entes federados, então acabou que muitos estados, muitos municípios também guardaram seus planos, e a gente vai ver que também foi um período que nós enfrentamos a maior pandemia do último século, a pandemia da Covid-19, que no Brasil deixou um saldo trágico de mais de 700 mil mortes. E isso não é qualquer coisa, fechamento das escolas, toda a insegurança que nós vivemos neste período. É essa a vigência do Plano Nacional de Educação. Então, a gente sabe que nessa década nós tivemos aí muitos movimentos e uma grande pandemia para poder dar conta de cumprir o Plano Nacional de Educação. Vou trazer aqui 2 ou 3 gráficos para a gente entender qual foi a avaliação feita em relação a essa meta. A meta 19, eu destaquei aqui 3 estratégias que trazem à tona a questão dos conselhos. Então, a 19.2, que diz de ampliar o programa de formação, de apoio e formação aos conselheiros, dos conselhos de acompanhamento, de controle do Fundeb, do Conselho de Alimentação Escolar, dos conselhos regionais. Então, aqui se prevê esses vários espaços colegiados. E aí a ideia de conselhos em amplas dimensões, e aí se a gente pensar de novo com o Jamil, como um parceiro das definições, como aquele que acompanha, que avalia. Então, o plano previa programas de apoio e de formação a conselheiros e a conselheiras. Previa também na 19.5 estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e de conselhos municipais de educação. É chegar no chão dos nossos municípios, no território, E a 19.6, que dizia de estimular a participação e a consulta dos profissionais de educação, dos estudantes e seus familiares, na formulação de projetos políticos pedagógicos, de currículos, de planos de gestão, de regimentos escolares. Então, aqui tem um elemento importante para pensarmos. Bom, a meta está aqui apresentada, eu trouxe esses dados dos relatórios, do último relatório de monitoramento produzido pelo INEP, então quero deixar aqui a fonte,
produção do ano passado, e aí eu queria trazer dois elementos para a gente pensar, né? Eu trouxe duas tabelas para a gente olhar juntas e juntos. Primeiro, o percentual de diretores por tipo de acesso. Então, a indicação de diretores, lembra que a gente está dizendo que o processo de democratização passa pela consulta à comunidade dos gestores, dos diretores, das diretoras escolares. Óbvio, é uma confirmação de um projeto de democratização. Isso só não define a democracia da escola, mas é um processo importante para a democratização dos processos escolares, não é? Então, a indicação era 56,2% em 2019, caiu para 46,6%, então a gente vê que a indicação ela vai sofrendo aqui uma queda. Mas, se eu pegar a eleição, a gente vai ver que em 2019, 20% dos diretores eles eram escolhidos por eleição. E a gente vai ver que esse número cai para 17% em 2023. O que aumenta aqui? Nós vamos ter, especialmente, o processo seletivo, então a gente tem um aumento do número do percentual de diretores que são escolhidos por meio de um processo seletivo, e a gente vai observar que a eleição e o processo seletivo também configuram um novo modelo. Olhei aqui o quadro e fiquei meio na dúvida aqui, como parece que o número embaralhou, mas é isso mesmo, a eleição e o processo seletivo passam a 10,5%. Eu acho que isso é importante para a gente pensar. No campo das nossas estratégias relativas à existência dos colegiados e à sua importância, aqui a gente tem uma análise desse indicador do percentual de existência de colegiados intraescolares, então, conselho escolar, associação de pais e mestres e grêmios, pensado por região. Então, se a gente observar, é diferente o percentual de existência no norte do país. Se a gente pegar outros dados do INEP, a gente vai ver também essas desigualdades regionais. Então, se em 2019 o norte tinha 20,3% de existência de colegiados intraescolares, a gente tem o sul com 59,3% lá. É óbvio, o sul sobe um pouquinho, o norte sobe um pouquinho, mas as distâncias ainda são distâncias muito gritantes. Se a gente pegar o nosso centro-oeste, que é o gráfico, a linha cinza, tínhamos 34,9% e fomos a 39%. Aumentamos um pouquinho, mas ainda nós estamos bem abaixo tanto do sul quanto do sudeste. Então, é preciso no norte, no nordeste e no centro-oeste do país fazer maior esforço para que essa estratégia pudesse ser cumprida. E aí, eu queria, já caminhando para encerrar aqui a minha participação, dizer que a participação social ela é fundamental nessa prática do exercício democrático. Não tem possibilidade outra que não o exercitar a democracia. E aí eu queria trazer aqui a CONAI do ano passado. Nós realizamos uma conferência nacional de educação, inclusive dela nós temos um documento final, que é de onde eu extraí esses pequenos excertos, e esse documento foi entregue ao Ministério da Educação para que ele pudesse pautar o novo Plano Nacional de Educação. Óbvio, o documento tem uma outra estrutura, mas muito do plano também está aqui no debate público feito nas conferências municipais, nas conferências livres, nas conferências estaduais e na conferência do ano passado. E aí eu destaquei aqui 3 elementos da CONAI no eixo 4, que é o eixo de gestão democrática e educação de qualidade, que constava órgãos e mecanismos de controle e participação social nos processos e espaços de decisão.
Então, aqui eu destaquei o atualizar e aprovar legislação específica para efetivar que a nomeação de diretores, de diretoras, se dê exclusivamente por eleição direta, com participação da comunidade e que sejam estabelecidos alguns critérios. Quem são ou quem devem ser os diretores e as diretoras escolares? Formados em licenciatura, óbvio, né, com experiência docente comprovada, titularidade de cargo efetivo de carreira dos profissionais da educação básica. Pessoas, aqui é preciso destacar, parece muito óbvio, mas não é óbvio. Então, a gente está dizendo que o lugar da gestão da escola é o lugar que deve ser ocupado pelos profissionais formados para essa tarefa, licenciados e licenciadas, né? Então, só para trazer isso, a importância desse elemento. Não é não é a escola lugar de ser dirigida, de ser administrada por outros profissionais que não os profissionais da educação. Promover e garantir a formação continuada de conselheiros e aí integrantes dos diferentes conselhos e eu acho que aqui também um dado importante para vocês que estão aí discutindo isso, que é criar uma política pública nacional na perspectiva de um regime de colaboração, né, para a formação de conselhos e conselheiros, integrantes dos diferentes conselhos. Então, a ideia de uma política nacional é muito importante. Eu espero que a gente possa, aqui com vocês, né, fomentar um debate sobre isso, tem papel importante nessa discussão, e eu espero que a gente possa olhar para essa proposição da CONAI com olhos bastante sensíveis, e aí convoco vocês a nos ajudar a pensar uma política nacional nessa perspectiva da formação de conselhos e de conselheiros, né, de órgãos que possam, né, como diz o próprio Cury, ser esse espaço público, ser esse espaço do debate. Bom, e aí, o que que isso resultou no novo PL 2614, que está em tramitação do Plano Nacional de Educação para a próxima década? Bom, nós temos uma meta 17B, né? Temos um objetivo 17, uma meta 17B, que é assegurar a todas as escolas públicas da educação que tenham conselhos escolares instituídos e em funcionamento, com a participação de diferentes segmentos da comunidade escolar. E a ideia do conselho aqui, né, como esse lugar de assegurar, né, a participação social no planejamento e na gestão educacional. E mais três estratégias, né, no campo da gestão democrática, assegurar, né, as instâncias colegiadas intra e extras escolares, então os conselhos, os grêmios, as associações de pais e mestres, fóruns, né, os fóruns municipais de educação, fóruns estaduais, Fórum Nacional de Educação e as instâncias colegiadas para gestão de políticas, apoio técnico e financeiro e fortalecimento de participação social. A estratégia 17.4, né, para assegurar o funcionamento, os conselhos precisam de condições para o seu funcionamento, né? Então é preciso pensar aí esse lugar do conselho, as pessoas que participam, então esse funcionamento e a criação de mecanismos de apoio técnico a estas instâncias que cumprem o papel de acompanhamento e de controle social das políticas educacionais. Eu acho que já passei meu tempo, mas queria terminar aqui com uma fala do Jamil Cury, nesse mesmo texto, que eu acho que nos convoca, né, a pensar esses conselhos nessa interface, nesse intercâmbio com a democratização. Ele diz: aos conselhos de educação e de controle social cabe, dentro de suas atribuições, a busca incessante do diálogo entre Estado e todos os setores implicados, interessados e compromissados com a qualidade da educação escolar em nosso país. A eles incumbe trilhar a via de mão dupla que vai do Estado à sociedade e desta para aquele. Aos conselhos escolares, cabe aprofundar a busca da qualidade dos estabelecimentos e palmear o caminho que vai da comunidade à escola e vice-versa. Bonito, né?
palmear o caminho que vai dar à escola e vice-versa, da comunidade à escola, da escola à comunidade. É esse o lugar dos conselhos, né? E eu espero que a gente se junte aí, na discussão, na proposição de uma política que possa fortalecer esses espaços colegiados. Muito obrigada, que tenham aí um excelente curso, nesse momento.